E quando a gente fala, né, noite violenta no litoral, fora esse que você acabou de ver, veja essa em Paranaguá. Um rapaz de 23 anos foi executado a tiros dentro de casa. O autor do crime usou máscara e se apresentou como policial ao arrombar a casa. Acompanha melhor na reportagem. O crime foi por volta de 2h30 da madrugada, aqui na rua Doutor Armando José Lobo, no Jardim Yamaguchi. O rapaz foi morto dentro desta casa, de número 194. Olha só que história. Era por volta de 2h30, a família estava toda em casa, quando de repente um homem alto, magro, trajando roupa preta, todo vestido de preto e com balaclava, né? Só dava para ver os olhos. Chegou, aqui a gente consegue ver as marcas dos pés dessa pessoa. Ele teria arrombado o portão da casa e entrou na residência gritando: polícia, polícia, todo mundo pro chão. Foi exatamente o que ele fez. Mandou que todo mundo deitasse no chão, falando que era polícia e que estaria em uma ocorrência de envolvimento com o tráfico de drogas. Fez todo mundo deitar, passou pelo corredor, foi até o quarto que fica no final da casa e lá dentro, ali, ele abriu a porta, arrombou a porta também e lá dentro, com uma pistola, a princípio calibre .40, o homem atirou 2 vezes no rapaz de 23 anos. Rafael Marcelino dos Santos, apenas 23 anos, foi morto dentro de casa, na cama em que dormia. No corredor da residência, os moradores encontraram 2 cápsulas de pistola calibre 9mm e também 2 de pistola calibre .40. A polícia militar foi acionada, uma equipe veio rápido aqui, também uma equipe do SAMU para tentar salvar a vida do jovem que foi baleado, mas quando os socorristas chegaram, infelizmente Rafael Marcelino já estava sem vida, já estava morto. O corpo foi periciado aqui dentro da residência, no local onde o jovem foi assassinado, e depois do trabalho feito, foi recolhido e encaminhado ao IML de Paranaguá. O caso fica agora aos cuidados da Polícia Civil, que tem pela frente o esclarecimento desse crime bárbaro, de um autor de homicídio, de um assassino que entrou na casa se passando por polícia, né? Qualquer informação pode ser repassada no telefone 181 e a pessoa não precisa se identificar, ou no telefone 197 da Polícia Civil. A denúncia também pode ser feita através do WhatsApp, no telefone fixo da delegacia, que também é o WhatsApp, é o 3420-3600. Trabalhando então com as imagens do cinegrafista Emerson Menini, aqui do local dessa história terrível, onde um jovem de 23 anos foi brutalmente assassinado. Repórter Adilson Martins. Daqui a pouco o Luiz Marcelo Caissara vai entrar ao vivo aqui em um link, atualizando as informações sobre esses crimes que você acabou de assistir o VT. E um homem perdeu a vida na última noite, carbonizado, enquanto a própria casa pegava fogo. Vamos ver como é que foi. O incêndio foi por volta das 10 horas da noite, em uma pequena casa de madeira localizada na rua 32, no bairro Vila Nova, aqui na Ilha dos Valadares. A princípio, a ligação no telefone 193 dava conta que seria um incêndio em vegetação. E só depois que a guarnição deslocou do quartel do Corpo de Bombeiros do bairro Costeira que a informação foi corrigida, que se tratava mesmo de um incêndio em uma casa e que dentro estaria uma vítima fatal. Quando os bombeiros chegaram, a casa de madeira com 2 cômodos já havia queimado quase toda.
O local é de difícil acesso para o caminhão-tanque. Mesmo assim, os bombeiros deram combate ao incêndio. Depois de controlado, foi constatado o corpo de um homem de 62 anos, que morava sozinho na pequena residência. E depois de periciado o local, o corpo deste homem de 62 anos, ou o que sobrou dele, foi recolhido e encaminhado ao IML aqui da cidade de Paranaguá, onde aguarda exames de DNA, para só então ser confirmada a identidade desta vítima. Trabalhando então com as imagens do cinegrafista Emerson Menini, aqui do Rio Itiberê, ao fundo, a Ilha dos Valadares, repórter Adilson Martins. Falei que ia chamá-lo, vamos chamar já. Ele, Luiz Marcelo Caissara, vai trazer mais informações sobre esse trágico incêndio na Ilha dos Valadares. Boa noite, Luiz Marcelo. Quais são as informações que você traz a mais para a gente aí, atualizando desta fatalidade, desse trágico incêndio? Boa noite. Que situação difícil para a corporação, não é verdade, Alceu? Boa noite a você, muito boa noite a todos que nos acompanham. Recebem primeiramente uma ligação falando em queima em vegetação. Logo na sequência recebem outra informação, queima em uma residência. Logicamente o trabalho é muito rápido para tentar chegar no local. O Corpo de Bombeiros, Alceu, enviou uma nota dizendo que levaram cerca de 12 a 14 minutos para chegar até este local onde estava acontecendo esse incêndio. Mas poderia ser um pouco mais rápido. Tudo atrapalha no meio desse caminho, Alceu. A balsa que é para atravessar, a gente não sabe se a balsa estava do lado de cá do continente ou estava na Ilha dos Valadares, né, para o lado de lá. Tinha que esperar para fazer o embarque e depois, Alceu, complica ainda mais. As ruas estreitas não comporta o tamanho do caminhão do Corpo de Bombeiros. Aí foi chamado um outro caminhão de pequeno porte, aí sim, para chegar até esta localidade, até esta residência. Mas, lamentavelmente, quando a equipe, depois de todos os esforços, chegou nesta residência, encontrou quase tudo destruído pelo fogo, como a Adilson bem relatou aí, e depois foi descobrir que dentro desta casa, em um cômodo, havia uma pessoa já sem vida que teria morrido queimada. Então fica, né, essa situação difícil, Alceu, por não ter um quartel do Corpo de Bombeiros na Ilha dos Valadares, uma população gigantesca, passa aí de 30 mil habitantes e tem que pensar de uma forma ou de outra e agir, ser o mais rápido possível e fazer, sem dúvida nenhuma, um quartel para que a corporação tenha essa agilidade para chegar até o local quando é chamado, quando há um incêndio, seja ele em vegetação, seja ele em um comércio, seja ele em uma casa. Poderia ter salvo este homem? A gente não sabe, né? Por quê? Também fica difícil para chegar, são ruas estreitas, mas poderia chegar um pouquinho antes, tentar pelo menos salvar a casa e tentar salvar a vida desse homem que acabou morrendo inocentemente. A perícia está sendo feita para saber as causas desse incêndio à residência. Em breve dará uma resposta, mas que é lamentável para o Corpo de Bombeiros sair aqui da cidade até a localidade da Ilha dos Valadares para prestar um socorro. Isso não é fácil, Alceu. Luiz Marcelo, se a Ilha dos Valadares tivesse uma ponte para a Ilha dos Valadares, o bombeiro não passava esse perrengue todo, né? Não fazem a ponte para a Ilha dos Valadares e também não colocam um destacamento especial do Corpo de Bombeiros da Ilha dos Valadares. E lá só moram 30 mil pessoas, pouca gente, né? Para quê? Brincadeira, é assim que trata o povo do Valadares. Mas você tem mais notícia. Você tem notícia sobre a atualização aí de um corpo identificado, é isso, Luiz Marcelo? Pois é, antes eu quero só destacar o Adilson Martins falou desse corpo, desse senhor de 62 anos, que está ainda sem identificação. É exatamente aí, é assim que acontece. Por enquanto, nenhum familiar esteve aqui para fazer o reconhecimento do corpo e, na sequência, fazer a liberação. Então, continua aqui. Por outro lado, nós chegamos aqui no Instituto Médico Legal por volta de 5h30 da tarde e recebemos a informação de um parente, de um irmão que veio fazer o reconhecimento
conhecimento do corpo que foi encontrado ontem na cidade de Guaratuba. A nossa equipe esteve lá com o Eloir Rosa, mostrando detalhadamente. Dilson trouxe todas as informações desta brutalidade, desta violência. O irmão conversou conosco, não quis gravar entrevista, não poderia ser diferente. Está abalado, contou que o irmão já vivia nesta vida, né? Este irmão que estava aqui no Instituto Médico Legal tentou, como outros irmãos, ajudá-lo de todas as formas para sair deste mundo das drogas, deste mundo da violência. Então, já está identificado, o corpo está prestes a ser liberado. Trata-se de Jonas Vieira Sarnento, um homem de 35 anos de idade. Então, repito, já identificado, Jonas Vieira Sarnento, 35 anos, o homem que foi morto ontem com requintes de muita, mas muita crueldade. A família, aqui em nome do irmão, está toda abalada. Não gostaria que fosse desta forma, desta brutalidade que Jonas Vieira Sarnento perdeu a vida. Homem de 35 anos, repito, o corpo está para ser liberado e será encaminhado ao município de Guaratuba, onde ele residia, o seu. É isso aí, Luiz Marcelo Caiçara. Volta a qualquer momento no nosso programa, trazendo as informações, atualizando as informações. Obrigado, Luiz Marcelo. Bom, você deve estar notando aqui, né? Tem alguma coisa diferente no cenário, né? São 150 cestas básicas que foram trazidas hoje para a TV por meio da Rosibras, hein? Comércio da Rosibras. E é mais uma empresa que preferiu não ser identificada. Veio pela Rosibras, doada por uma empresa que preferiu não ser identificada. Essas doações fazem parte da campanha Natal Solidário, que é feito aqui pela... Desculpe. Pode ser do Natal, já fica a ideia para o Natal. Mas essa campanha é a campanha do Litoral Solidário, que é brilhantemente protagonizada por dois apresentadores da TVCI, o Tony Lagos e o Galo. É isso aí, pessoal. Vamos sair deste bloco para ir para o próximo. E antes, dá uma olhadinha lá fora. Onde? Na Candinha de Guaratuba. Essa daí mesmo, olha lá, Guaratuba. Anoiteceu em Guaratuba. Vai aparecer o Morro do Cristo lá no cantinho. Ei, beleza, de Guaratuba. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre mais uma etapa da Operação Carga Segura, que aconteceu hoje à tarde aqui em Paranaguá. É rapidinho, nós já voltamos depois dos comerciais.